lá das tarifas, das retiradas das tarifas dos Estados Unidos nos nossos produtos brasileiros, dessa vez um ponto entra no debate, que é a sanção das autoridades brasileiras. E o André Anelli está acompanhando a movimentação lá em Brasília, porque tem gente já fazendo uma mobilização nesse sentido, né? Anelli, boa tarde, bem-vindo em tempo real com a gente. Mauro Vieira, alguém relacionado ao governo que esteve nessa negociação, chegou a cogitar também que essas sanções poderiam ser retiradas? Boa tarde, bem-vindo. Esse é o trabalho da diplomacia nesse momento, viu, Márcia? Muito boa tarde a você e a todos aqui em tempo real na Jovem Pan. Dentro de mais alguns minutos acontece uma coletiva de imprensa aqui no Palácio do Planalto. O vice-presidente Geraldo Alckmin vai se manifestar justamente porque não apenas o Palácio do Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores, mas também a própria presidência da República, nesse caso, representada pelo vice Geraldo Alckmin, ele que também é ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, vão sim se mobilizando no sentido de que sejam retiradas as sanções que foram aplicadas pelos Estados Unidos às autoridades brasileiras, em especial contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é alvo da Lei Magnitsky, que impede, por exemplo, contas bancárias, movimentações financeiras, até mesmo o eventual bloqueio de bens nos Estados Unidos. Tudo isso, então, porque Alexandre de Moraes é relator de todos os processos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e, na avaliação dos Estados Unidos, teria acontecido uma espécie de caça às bruxas, ou seja, uma perseguição política ao ex-presidente da República. A gente tem agora ao vivo o vice-presidente Geraldo Alckmin falando. Vamos ouvir, já que você adiantou para a gente. Vamos lá. A exportação brasileira para os Estados Unidos em 0 ou 10%. Tínhamos uma parte na seção 232. A seção 232 é aquela que nós e o mundo estamos iguais. Então a gente não perde competitividade frente a outros mercados. E aquela que realmente era o tarifaço, 10 mais 40%. Então, quando começou, nós tínhamos 36% da exportação brasileira no tarifaço, 10 mais 40%. Gradualmente, tivemos já 2 decisões anteriores, alguns produtos foram saindo. Então, celulose, ferro-níquel, suco de laranja, alguns passaram para a seção 232. Por exemplo, madeira serrada e macia, alguns tipos de armário. Agora, nesta decisão de ontem, nós tivemos o maior avanço, 238 produtos. Então, 238 produtos saíram do tarifaço. Café, cacau, frutas, açaí, manga, raízes, tubérculos, fertilizantes, um conjunto de produtos. Então, nós que estávamos com 36% no início de produtos com tarifa 10 mais 40%, reduzimos para 22%. Então, hoje nós temos no tarifaço 22% da exportação brasileira, que o ano passado foi de 40, em números redondos, 40 bilhões de dólares. Outro fato importante, retrocedeu a 13 de novembro. Então, o que foi exportado depois de 13 de novembro vai ser reembolsado. O governo americano vai reembolsar os produtos que entraram na lista, saíram do tarifaço, foram excluídos, serão reembolsados. Então, essa é a boa notícia. Destacar também que na exposição de motivos do presidente Trump, que ele assina a ordem executiva, ele destaca o diálogo que ele teve com o presidente Lula, destaca esse diálogo, que esse diálogo foi importante, também as informações da sua equipe e
nós dissemos anteriormente que estávamos otimistas e queremos reiterar que nós continuamos otimistas e o trabalho não terminou. Quer dizer, ele avança e agora eu diria que com menos barreiras. Quer dizer, nós avançamos aí bastante. Presidente, quais produtos ainda, produtos chaves, permanecem com tarifas altas? Você tem alguns produtos ainda de alimento, tipo pescado, tipo mel, uva, e você tem produto industrial, máquinas, motores, calçados, enfim. Então, esse é o empenho que temos a fazer pela frente. Mas eu diria que esse foi o maior avanço. Nós saímos de 36% inicial para 22% no 10 mais 40. Medidas também contra autoridades brasileiras também vão ser negociadas dentro dessa negociação? O presidente Lula, quando conversou com o presidente Trump, ele fez os dois pleitos. O pleito de redução tarifária, colocando os nossos argumentos do Brasil, porque os Estados Unidos têm superávit na balança comercial, tanto de serviços quanto de produtos, superávit importante. Do G20, só 3 países dos Estados Unidos têm superávit na balança: Reino Unido, Austrália e Brasil. E também colocou a questão da Lei Magnitsky em relação aos ministros que foram afetados. Presidente, informação sobre a investigação da sessão 301 que foi aberta, os senhores ainda vão continuar tratando aquelas discussões a respeito de políticas brasileiras do PIX, PIX, isso ainda vai continuar sendo tratado? Tem negociação sobre isso? Isso já está sendo tratado, o trabalho continua, as barreiras estão sendo vencidas, abrimos aí mais foi um canal muito importante de negociação. O presidente Lula sempre orientou diálogo e negociação. Quero destacar também o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado Marco Rubio, e o trabalho continua. Nós queremos excluir mais produtos e avançar na negociação. Presidente, a CNI está dizendo que no Plano Brasil Soberano, esses setores que agora não estão mais sendo tarifados vão deixar de ter acesso aos benefícios ou continua do jeito que está? Não, o programa Brasil Mais Soberano, o plano continua, porque você ainda tem setores que estão atingidos pela... Não, à medida que eles forem saindo, é sempre uma proporção do faturamento. Então, é uma relação entre o faturamento que a empresa tem e o quanto ela foi atingida. Nós, inicialmente, era 5% do faturamento que tinha acesso ao crédito. São 30 mais 10, 40 bilhões de crédito para as empresas com fundo garantidor, mais o drawback, mais o reintegra, mais a postergação de recolhimento de tributos. Depois isso foi reduzido para 1%, e uma outra medida foi não apenas o exportador, mas o fornecedor de insumos. Imagina que você tem uma empresa que exporta máquina, mas tem várias empresas que atendem esta empresa exportadora. Ela também foi atingida, porque se a empresa não exporta, não compra do fornecedor dela. Então, o Brasil Mais Soberano também agora beneficia, através do crédito, as empresas fornecedoras dos exportadores. Então, ampliou o escopo do programa. Presidente, a CNI está dizendo que o lado americano, os americanos esperam uma proposta concreta e detalhada por parte do governo brasileiro antes de ampliar isenções e tal. Como essa proposta existe? Os senhores vão apresentar? Olha, 4 de novembro, né? No dia 4 de novembro, foi feita uma primeira proposta.
foi apresentada uma proposta.